Amém, Deus abençoe. Vamos ler a palavra. Tiago capítulo 3, verso 13 em diante. Hoje encerramos a série de mensagens, Batalha Espiritual, com subponto o ataque sutil nas relações. Tiago nos diz no capítulo 3, na primeira parte ele vai falar sobre o domar a língua. Na segunda parte ele vai falar sobre sabedoria, que é essa parte que nós iremos ler. Verso 13 do capítulo 3. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Eu vi amém, irmãos? É um texto denso, irmãos. Então vamos pedir para Deus falar aos nossos corações, recebermos o que tivermos para receber. Você pode perceber que muitos relacionamentos hoje não se rompem, não acontece por pequenos detalhes. A palavra mal colocada, uma comparação desnecessária, uma semente da inveja ou orgulho pode destruir uma amizade e até dividir famílias inteiras. Famílias de fé, família sanguínea. O inimigo raramente chega com coisas grandiosas. Ele prefere atrair ou atuar nos bastidores, de forma sutil, minando a paz e semeando a confusão. Essa ideia está no livro do C.S. Lewis, Carta do Diabo a seu Aprendiz. O diabo envia erros em pares, e ele se preocupa menos com o qual deles aceitamos, contanto que aceitamos um. O que quebra um relacionamento, ou os relacionamentos, irmãos, não são as grandes coisas, são os pequenos detalhes. Eu já disse aqui uma frase, que não é minha, que você vai encontrar aí nas redes sociais. 3 coisas que não voltam na vida: uma oportunidade perdida, uma flecha lançada e uma palavra maldita. Se tem uma coisa que quebra um relacionamento, entre tantas outras, são palavras malditas. Palavras que deveriam ou não deveriam ser ditas, e elas às vezes saem. Sai no momento de raiva, sai no momento de dor,
sai no momento de luto, sai em alguns momentos que não deveríamos falar, mas às vezes sai. Por isso que Tiago, nos versículos anteriores desse mesmo capítulo, ele diz assim: se tem algo, irmãos, que é difícil de ser domado, é a danada da língua. Tiago é duro em dizer, é um veneno mortífero. Porque da mesma boca que profere bênçãos, às vezes da mesma boca maldições. Da mesma boca que às vezes adora a Deus, maldiz Deus. Mas Isaías chega a dizer que não poderia da mesma fonte jorrar coisas doces e amargas. Não deveria, mas às vezes ocorre. Assim as nossas relações são quebradas porque nós não domamos, antes de tudo, os pensamentos que passam pela boca. Eu já errei e erro, e talvez vou continuar errando, por muitas vezes me silenciar, em momentos que deu vontade de falar. Mas é aí que entra o fruto do Espírito. Ser longânimo. Às vezes longo demais, mas ser longo. Respirar um pouco mais. Irmãos, batalhas espirituais, talvez essa série tenha surpreendido, porque não entramos em campos ainda mais profundos, que caberia aqui muito mais do que uma ministração de 30 minutos. Mas o que temos pontuado, e talvez tenha quebrado alguns paradigmas, é que as batalhas espirituais, as quais nós enfrentamos diariamente, são dentro das relações. E que às vezes nós não levamos a sério e não entendemos que são ataques do diabo tentando destruir relacionamentos. Porque todo relacionamento envolve muitas pessoas. Então, se eu quebro relacionamento, eu quebro pessoas, famílias, igreja, enfim. Então, todo ataque do diabo, e aqui o texto nos diz, ele vai trabalhar dois tipos de sabedoria: sabedoria terrena e sabedoria dos céus. A sabedoria terrena, sem dúvida alguma, traz inveja, ganância, mas a sabedoria do céu, ele diz que é justamente o contrário a isso. A sabedoria, esta terrena, não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, ele diz, Tiago, é demoníaca. Algumas pessoas têm até medo de falar isso, é do demônio, irmãos. E você viu na semana passada que eles foram expulsos do céu por rebelião, por rebeldia. A primeira batalha espiritual, se eu posso assim dizer, foi nos céus, quando o demônio tentou atingir um status que não lhe era possível. Anjos caídos, então muito cuidado. Fulano de tal caiu do céu. O irmão que caiu do céu foi demônio. Fulano de tal chegou na minha vida, caiu do céu. Eu entendo a metáfora, mas é uma metáfora aí, muito cuidado. E a Bíblia diz que 1/3 foi expulso dos céus. É demônio para mais de metro. Aqui Tiago está dizendo que há alguns tipos de sabedoria que é terrena, que é demoníaca. Nem tudo que é intelectualmente muito agradável e bonito é dos céus. Quer dizer, muita coisa não tem nada a ver com o céu. Nem todo discurso que é usado em uma plataforma como essa, de fato pode ser também dos céus. Hoje vemos algumas técnicas sendo usadas para convencer as pessoas.
tocar a alma do sujeito. E ele é persuadido por um momento e não pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, Hebreus chega a dizer que é como uma espada. Ela penetra em nosso coração e vai dividindo como juntas e medulas. E vai dividindo e vai mudando tudo. Se a palavra de Deus não entrar em nosso coração e mudar o nosso coração, nenhuma técnica, nenhuma fala persuasiva vai mudar nada da nossa história. É a palavra de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a sabedoria que vem dos céus vem da palavra de Deus. E ela muda a nossa história. É a palavra de Deus. Por isso que eu convido sempre ao ministrar a palavra, abra a palavra e confira na palavra de Deus. Tudo que você vai ouvir nessa noite é algo que está vindo da palavra do Senhor Deus. Receba no nome do Senhor Jesus. O que quebra as nossas relações são construções de falas que são demoníacas. Pastor Eu não sei se você já ouviu algum pai ou algum responsável por um menor, por uma criança, declarar palavras, irmãos, que jamais deveriam ser ditas para ninguém, muito menos para um filho ou para alguém. Ah, esse menino não presta. Ah, esse menino, não vou nem usar os termos aqui para não ficar denso e tenso. Irmãos, essas palavras, elas, tanto o céu ouve, como o inferno acolhe. E aquilo que era mentira, passa a ser uma verdade. Na cabeça, no consciente daquela criança. E às vezes nós não sabemos por que algumas pessoas se comportam como se comportam. Porque foram declaradas algumas palavras, liberadas algumas palavras, algumas mentiras sobre essa pessoa. E essa pessoa inconscientemente assumiu isso. E aí isso está na vida, nas relações dessas pessoas. E a tendência é propagar essa verdade em outras relações. E aí nós falamos de coisas as quais não são verdadeiras sobre a nossa vida, porque nós somos reflexo daquilo que nos fora dito. Nós somos construção de uma educação positiva, ou positiva aqui não é aquela educação positiva, mas positiva no sentido agradável. Assim, irmãos, quais são as lições que nós extraímos desse texto que vai nos ensinar o que quebra de fato as nossas relações? Primeiro, o ataque começa na sutileza do coração. Olha o que diz verso 14, se você quiser conferir, não sei se eu coloquei aqui, claro. Contudo, se vocês, o quê? Se vocês, faz o quê? Abrigam, guardam, faz morada. Então, se tem um lugar, irmãos, que somos atacados em nossas relações, é o coração. É isso que Tiago está dizendo. Se vocês abrigam, guardam isso no coração de vocês, a inveja, a ambição egoísta, não se gloriem disso. Não se alegrem com isso. Não celebre, porque guardar isso é como tomar veneno esperando que o outro morra. Não palavras minhas. Negam a verdade. Eu sempre falo para algumas pessoas esse texto de Provérbios. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele
procedem as fontes da vida. Não guarde rancor, irmãos. Não guarde inveja. Não guarde contenda. Não guarde ambição egoísta. Guarde e preserve o coração dessas coisas. Porque se tem um ataque que o diabo tenta é trazer as coisas externas para dentro do coração. E se descer para o coração, irmãos, adoecemos. Se deixarmos as falas não agradáveis, desentoadas, descer para o coração, nós adoecemos. John Stott, ele diz: o maior inimigo da igreja não é a perseguição de fora, mas o pecado não tratado de dentro. Porque, na verdade, o que está de fora, irmão, já é derrotado. O nosso maior inimigo. Ninguém persegue aquilo que de fato está perto de Deus. Mas aqueles, às vezes, que acham que estão perto, esses, às vezes, perseguem. Pecados não resolvidos. Assim, batalhas espirituais às vezes são travadas no coração, quando guardamos coisas. E estamos aí, irmãos, isso eu não vou falar. Na época próximo às eleições chegando, teve um ano aí que eu vi famílias divididas, rachadas. Brigas mesmo, é briga feia mesmo, é briga assim, briga de não falar com pai, com mãe, com tio, de não ir mais em churrasco, de aniversário, casamento, briga mesmo. Porque do fulano e do ciclano, fulano e ciclano não está nem aí para a gente, e aquele que te deu a vida, ou aquela, tem gente que não se falando. E às vezes, na hora que perde alguém, fulano, como eu te amava. Mas fez questão de brigar com quem ama, por quem a gente nem conhece. Se tem um partido que leva para o céu, é o partido de Jesus. A esse, levante bandeira. A esse, abra o seu coração. A esse e por esse, brigue no bom sentido. Não leva para o coração, irmãos, porque normalmente o de dentro, por causa do pecado não tratado, traz divisão. Mas esse texto, para falar do coração, esse texto, irmãos, me incomodou demais. Provérbios vai falar que 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Eu deixei em amarelo para dar uma ênfase. Deus odeia. Como assim, pastor? Irmãos, o que Deus odeia? Olhos altivos, orgulhosos, arrogantes. Deus odeia língua mentirosa, falsidade, engano. Ele odeia, não gosta, não agrada o coração de Deus. Falar do outro, falar da igreja,
falar do irmão, falar do pai, falar da mãe, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, irmãos, pessoa violenta, assassino, essas pessoas vão pagar um preço por isso. Davi, um homem segundo o coração de Deus, agradou o coração do Senhor Deus, mas quando ele quis construir o santuário, o templo do Senhor, Deus disse: você não, tem sangue em tuas mãos. Davi, irmãos, não estamos falando do Antônio, de outros pastores, de nenhum de nós, não. Davi, o único homem na Bíblia, segundo a própria Bíblia, que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus disse: você não pode construir o meu templo, porque em tuas mãos tem sangue, você é um guerreiro. Então isso, coração que organiza, pensa, pensamentos perversos, planos de maldade, tem, irmãos, isso que Tiago está dizendo, isso é do demônio, isso é do inferno, isso precisa ser combatido em todas as dimensões. E às vezes acredita-se mais na mentira do que na verdade dita francamente. Tem pessoas que trocam uma verdade absoluta por mentiras fantasiosas e ilusórias. Os políticos é um deles. Tem gente que troca uma verdade de Deus aqui do altar por mentiras fantasiosas lá do Senado, não sei das quantas. Porque quer ser enganado, coração que organiza o mal, pés que se apressam a correr para o mal. Você já viu gente que corre para anunciar tragédias? Irmão, não precisa fazer isso não, ela vai chegar, a notícia desagradável chega. Mas não faz para tentar ajudar, mas é porque quer ser portador de más notícias. Mas os mesmos pés que trazem as más notícias não são os mesmos pés que anunciam as boas novas. Testemunha falsa que profere mentira se assemelha ao segundo. Mas se tem uma coisa que Deus abomina, é semear contenda entre irmãos. As 6 primeiras ele só odeia, mas a 7ª ele abomina. E aí, o que é isso? Significa odiar profundamente, ter repulsa, ânsia de vômito, desgosto externo. Quando se diz que Deus abomina algo, não é apenas uma desaprovação leve, é algo que fere a santidade de Deus. Quando você despreza, fala mal de alguém, você está ferindo a santidade de Deus. Por isso que ele detesta. E aí, irmãos, no hebraico o termo usado pode ser traduzido como? Vamos todos? Então, você sabe que o ataque que precisamos combater é aquilo que desce para o coração. Porque uma vez que desce para o coração, pode virar uma doença. E às vezes nós podemos proferir coisas que desagradam o coração de Deus.
6 coisas que Deus odeia. A 7ª atinge a santidade dele. Lembra daquele grupo dessa semana que você reuniu lá para bater aquele papo e falou mal daquele irmão? Então, você mexeu na santidade de Deus. E aí, batalhas espirituais são travadas quando nós atingimos a santidade de Deus. Mas há ainda lições. Segundo, o ataque gera o quê? Olha o que diz 16, o verso 16. Por isso, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Nessa versão. Irmãos, se tem algo que ataca, segundo ponto, as nossas relações, são o ataque que gera confusão e desordem. Veja que nessa versão eu fiz questão de colocar faccioso, de facção. Quando fala de facção, te lembra o quê? Oi? Bandido? Oi? O ataque gera confusão e desordem. Tiago está dizendo onde há inveja e espírito de facção, de divisão. E aí, eu trouxe também alguém que cria ou participa de uma ou de facções. Ou seja, pessoas que pensam nos seus interesses. E quando ela pensa nos seus interesses pessoais, ela traz divisão, facções. Quem assistiu aquele filme Divergente, Insurgente, Convergente e tanto gente, vocês vão ver que lá tem facções, divisões, cada um com habilidades diferentes, com pensamentos diferentes, de tribos diferentes, que não se misturam. Cada um com seus espaços. Irmãos, na vida, as relações também, nós devemos entender que somos atacados justamente nesses momentos, nesses espaços, criando facções, divisões, e onde há contenda, divisões, não há unidade, não há unicidade, e portanto, não há presença do Espírito Santo, não há derramar de Deus, não há graça de Deus, e assim, as batalhas espirituais, nós não enfrentamos como deveria enfrentar. Deus está falando nessa noite, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Que eu e você precisamos enfrentar as nossas facções externas e internas. Isso acontece aqui, isso acontece em casa, isso acontece no trabalho. Irmão, se você está em algum lugar, em algum ambiente pesado, denso, sendo você luz no nome de Jesus, aquele lugar, aquele ambiente precisa ter leveza, graça e paz. Porque onde a luz chega, as trevas têm que sair. Onde há divisões, tem que ter unidade. Mas tem que estar muito em Deus para entender essa verdade. Terceiro, a defesa está na sabedoria do alto. Verso 17 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, se queremos vencer as batalhas da vida e batalhas espirituais,
Se queremos vencer as nossas relações, precisamos entender que precisamos buscar sabedoria em Deus. Tiago diz que a sabedoria do alto, ela é antes de tudo pura. Segundo, ela é pacífica. Nós somos pacificadores da paz, irmãos. Nós não somos organizadores do caos. Nós somos pacificadores. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados somos nós, pacificadores. É essa sabedoria que eu e você devemos buscar. Se está tendo contenda na tua casa, seja o pacificador. Se está tendo contenda aqui, seja você o pacificador. Seja aquele que se retira, pensa uma sabedoria dos céus e pede uma direção de Deus e dá uma palavra dos céus. Pura e pacífica, amável, temperada com sal, compreensiva e, eu amo essa parte, cheia de misericórdia. Você sabe por quê, irmãos? Porque nós somos ávidos, rápidos, em justiça para nós. Porque a nossa medida é bem diferente, a nossa balança é bem diferente, é bem melhor. Mas a misericórdia que eu quero para a minha vida, eu preciso para a vida do outro. Então, se eu quero vencer nas relações, eu preciso então ter sabedoria dos céus. Para ter sabedoria do céu, eu preciso então ser pacificador, ser amável, compreensível, misericordioso. Misericórdia, irmãos. Porque às vezes, o que eu não quero para a minha vida, às vezes eu quero para a vida do outro. Lembra da parábola do jovem, do homem que estava devendo ao seu senhor? Ele pediu misericórdia e teve misericórdia. Seu senhor disse assim, está tudo perdoado e você pode ir embora em paz. Logo em seguida, quando esse rapaz sai e encontra o seu escravo, o seu servo clama por misericórdia. Tem misericórdia, meu senhor, eu não consigo te pagar. Ele diz, você tem que vir pagar, senão eu vou te chicotear. Ele teve misericórdia. O senhor dele teve misericórdia. Mas quando alguém pediu por misericórdia, ele não agiu na mesma medida. Toda pessoa que vence nas relações precisa entender de misericórdia. No texto também nos diz, bons frutos, imparcial e sincero. Bons frutos. Se conhece uma árvore sábia pela quantidade e pela qualidade do seu fruto. Se você quer saber se a sua relação ou as suas relações têm vencido as batalhas, olhe para a qualidade dos frutos que essa relação tem produzido. Por fim, o fruto da justiça é a vitória da paz. O verso 18 nos diz que o fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. Vou repetir. O fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. Em outras palavras, você vai ter paz à medida em que você for um pacificador. Espalhe a paz e terás paz. Espalhe a justiça e terás justiça. Bom, Romanos capítulo 14, verso 19 nos diz, assim pois, sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação uns dos outros. A batalha espiritual não se vence apenas com armas, as quais nós conhecemos, como a oração,
com jejum, mas também com atitudes práticas que escolhemos na reconciliação. Batalhas espirituais também é uma questão de escolhas. Eu escolho viver uma relação saudável ou não. E aí, cabe aqui perguntar: quais brechas o inimigo tem tentado usar em suas relações? Quais são as brechas que o inimigo tem tentado? Um ressentimento não resolvido? Uma inveja guardada? Uma palavra mal interpretada? Qual sentimento? Bom, o que destrói um relacionamento, ou os relacionamentos, são atitudes. E essas atitudes, as quais nós falamos aqui, Tiago diz que elas são demoníacas. E por ser demoníacas, a gente vence com jejum, com oração e com atitude. Porque eu oro, mas eu pratico a ação. Eu faço o jejum de intimidade com Deus, mas eu pratico a ação. Relacionamentos feridos precisam ser consertados. Pastor, eu vou orar primeiro. Pode orar. Deve. Mas faz alguma coisa. Pedro, e eu concluo. Pedro diz, eu não lembro se em sua primeira ou segunda carta, ele diz: se um casal senta para orar, ou ajoelha para orar, e não está bem resolvido, a oração não passa do teto. Eu estou parafraseando, mas é isso que o texto diz. Primeira carta, né? Não passa do teto. Você já viu? Ora, parece que nada acontece. Então, tem relacionamento quebrado. Porque se tem relacionamento quebrado aqui, como que eu vou ter relacionamento aqui? Se eu não consigo amar quem está aqui, como que eu vou amar quem, inclusive, eu não estou vendo? Como que eu vou me ajoelhar para orar ao Senhor Deus, para melhorar o meu casamento, se eu não estou falando com a esposa, ou com o esposo, ou com o filho? Até eu que não sou Deus falaria, é uma questão lógica, conserta aí primeiro, meu filho. Conserta aí, depois fala comigo. Isso é atitude, irmãos. Às vezes as batalhas são tão intensas porque nós provocamos algumas coisas e não consertamos. E nessa noite, eu concluo dizendo, você precisa consertar relacionamentos quebrados, para que o mais de Deus seja derramado sobre a minha, sobre a sua vida. Chega de melindres, de coisas pequenas, porque toda pessoa sábia olha para os céus. Por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. É de lá que vem o meu socorro, que fez os céus e a terra. Toda pessoa sábia olha para cima, busca sabedoria de lá, do alto, e resolve. É com o irmão, vai lá e resolve. Irmão de sangue, vai lá e conversa com ele. É com alguém da igreja, vai lá e conversa. Porque senão, vidas espirituais, e nós somos espirituais, vai ficar sempre na mesmice das relações. Eu quero te convidar nessa noite a você tomar uma atitude dos céus, a consertar, para termos mais de Deus, porque a nossa vida é uma vida relacional.
Se eu não consigo, eu sempre digo isso, irmãos. Se eu não consigo relacionar com as pessoas que estão aqui, então pouquíssimas pessoas vão entrar no céu. Porque o céu vai ser constituído de pessoas que se relacionam. Eu já ouvi alguns agnósticos e ateus dizendo: eu não quero o céu por isso, porque é muito amor. Se você não consegue se relacionar com gente aqui, eu sinto muito te dizer, no céu vai ter gente também. Aí a gente usa a desculpa: mas lá, pastor, nós vamos estar num corpo incorruptível, sem pecado, sem lembranças. Sim, mas vai ter relacionamento. Não vai ter brigas, é verdade. Não vai ter contendas, é verdade. Mas vai ter relacionamento. Então, irmãos, aqui, agora, é uma grande escola da vida, para o grande dia nos céus. Já concluindo, entregando a série da semana do mês que vem, o sobrenatural e a eternidade. Se você quer viver uma vida eterna, eu quero te dizer que nós estamos só fazendo os simulados. Nós estamos fazendo os testes. E eu pergunto assim: será que eu estou sendo aprovado? Todos os dias eu pergunto a Deus: Senhor, se aqui é um pedacinho do céu, será que eu estou sendo aprovado? Se Deus te convocasse hoje, como Ele convocou a nossa querida irmã, será que de fato eu tenho compreensão de que a minha vida terrena foi uma vida relacional, saudável? Porque os céus, para onde iremos, vai ser uma vida eterna de relacionamento com o Pai, com os anjos e com os santos. Eu espero te encontrar lá, porque eu estarei, não por título, não por merecimento, mas por misericórdia e graça. Se você, no nome de Jesus, precisa acertar alguma coisa, no nome do Senhor, se coloque de pé, nós vamos orar encerrando a celebração dessa noite. E você vai tomar uma atitude diante do Pai, uma atitude diante do Senhor Deus, de acertar alguma coisa, seja onde for, diante do Senhor Deus, para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Deus assim abençoe no nome do Senhor Jesus a vida de vocês, que nós possamos, no nome do Senhor Jesus, acertar o que tiver que acertar para a glória do Senhor. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, exaltado seja o Senhor, glorificado seja o teu nome de eternidade a eternidade. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nessa noite, Senhor Jesus, Pai, nós queremos acertar os nossos relacionamentos. Queremos vencer, Pai, a batalha do orgulho, da inveja, da altivez, da arrogância. Queremos ultrapassar esta barreira humana, Pai, e atingir as barreiras, Senhor Deus, dos céus, e atingir o coração do Senhor. Nessa noite, no nome do Senhor Jesus, move os nossos corações, Pai, a acertar os nossos relacionamentos. Senhor Jesus, se nessa noite, Pai, há relacionamentos quebrados, acerta, Pai. Toca em nossos corações, Pai, nessa noite, para que toda batalha seja vencida aqui e agora. Que o Senhor toque em nossos corações a tal ponto, Pai, de ligarmos para a pessoa, se por acaso ela não estiver aqui. De procurarmos a pessoa agora, se ela estiver aqui, e dar um abraço, e orar com ela, e orar por ela. Se por acaso é uma mãe, um pai, Deus, nessa noite, no nome de Jesus,
Ensina-nos, Senhor Deus, a amar, Senhor Deus, aqueles que nos cercam, ó Pai, para termos intimidade com o Senhor. Assim, Deus, a minha oração de graça sobre a vida da igreja, dos meus irmãos, cada um dos que aqui se colocam de pé agora, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe, cuide do coração deles, Pai, cuide da vida deles, Pai, que nada possa atingir, se por acaso já atingiu o coração hoje, Pai, traz leveza, traz uma resposta, como vem na Tua palavra, e que todo relacionamento nessa noite seja acertado no nome de Jesus. Essa é a minha oração e eu a faço no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Iremos cantar enquanto estivermos cantando. Deus abençoe a todos vocês. Que tenhamos uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Vá na paz. Que Deus abençoe no nome de Jesus.